Olá pessoal, tudo bem com vocês? Touro, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje trabalho na força de Pai Ogum. Touro, dia 23 de abril, comemorado o dia de Pai Ogum. Então essa semana, todas as leituras aqui vai ser nessa força, né? Mensageiro de Pai Ogum, vem te passar a revelação, tá? Meus amores, mensageiro de Pai Ogum. Ou seja, é um espírito que trabalha nessa energia de Pai Ogum, que vai passar aqui, ó, tudo que você precisa saber antes que o mês acabe. O que está vindo para você, Touro? Essa notícia, essa mensagem, você precisa olhar, você precisa receber. Por isso que você está aqui. Você não está aqui por acaso, mas não existe acaso mesmo. Mais ainda, algumas pessoas que estão fazendo aniversário, que acabaram de fazer aniversário, né? Vocês são privilegiados de fazerem aniversário no mês que é comemorado, né? A data de Pai Ogum, no sincretismo São Jorge Guerreiro. Então, não existe coincidência, nada é por acaso, você está aqui. E Pai Ogum vem te revelar. Meu filho, tenha coragem, minha filha, tenha coragem, pois o seu caminho de vitória está aberto. Tenha coragem, Touro, seu caminho de vitória está aberto. Agora, o que você precisa fazer? Vamos ver, né? Para isso que a ferramenta do tarô existe, né? Autoconhecimento, mais ainda aqui, leitura de Pai Ogum, que a gente fala toda a verdade, sem alisar o seu ego, sem fazer promessa de conversa fiada, de tudo tá lindo, né? Aqui não tem tudo tá lindo, não. Aqui o que tá lindo, o que tá feio. É assim que a gente trabalha. Tanto é que tem gente que sai xingando aí no canal, que vocês vão ver que eu excluo. Tem gente que não gosta, não, né? Tá acostumada, né? Vai ser feliz no amor, tudo é lindo e tudo te ama. Aí de vez em quando vem uma chinelada e a pessoa não gosta, né? Aí não é o caso de vocês, né, Touro? Vocês tem uma coisa que Touro tem é firmeza e coragem para encarar tudo aquilo que precisa ser encarado, né? Patacori, meu Pai Ogum. Tem uns filhos de Pai Ogum aqui, né? Eu tenho 7 espadas para me defender. Eu tenho algum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas para me defender. Eu tenho algum em minha companhia. Ogum é meu pai, seu Ogum é meu guia. Ogum é meu pai, na fé de Zambi da Virgem Maria. Patacori, meu pai Ogum. Touro, a playlist de Pai Ogum aí tá de músicas. Só que ela tá em criação ainda, mas já tem algumas músicas lá. Se quiser ver depois. Sua mandala tá montada, mas antes da gente abrir, tem o abracadabra, o passaporte. Lembrando da música do Raul, né? Plute, plates, não vai a lugar nenhum. Não, primeiro tem que fazer o decreto, senão não vai a lugar nenhum, não tem carta. Olha para a chama dessa vela e você digita aqui nos comentários. A minha coragem vence qualquer obstáculo. A minha coragem vence qualquer obstáculo. A minha coragem vence qualquer obstáculo. E eu estava mostrando para vocês a carta da força, né? Tinha saído aqui no fundo do deck. Será que Pai Ogum está trazendo força para vocês, Touro? Você tem dúvida? Você tinha, agora você não tem, porque a primeira revelação já saiu. Deixa aí o seu decreto, deixa o seu like, já que você tá tudo pertinho aí, já deixa o comentário, já deixa o like, deixa o ripar o vídeo, seja um trabalhador da luz, faça caridade. A gente pede tanta coisa para o orixá, mas será que a gente está sabendo colaborar? Tô te pedindo like, tô pedindo a cara dura mesmo, né? Não só para me ajudar o meu canal, mas para ajudar pessoas também, né? Ajuda mútua.
Meus amores, e se você quer comprar vela para Pai Ogum, vela azul escura, quer comprar vela por quilo, que sai bem mais barato, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E algumas coisas que eu achei para Pai Ogum, com preço bem bacana, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Certo, touro? Vamos lá? Vamos para a primeira mensagem. A energia da admiração. Ai, que carta linda, né? A energia da ilusão e a energia do reviver. Touro, tem duas mensagens aqui, tá? Por quê? Vocês não são todos iguais. Não dá para colocar todo mundo numa cesta, né? Cada um tá vivendo uma coisa. Primeiro, nós vamos falar com as pessoas do amor. As pessoas do relacionamento afetivo. Talvez você não goste do que você vai ouvir. Mas sabe por que esse relacionamento terminou? Porque tanto você como a pessoa confundiram. Tinha uma ilusão ali. Uma grande admiração e atração física com amor. Mas não era amor. Tem uma ilusão, um mal entendido. O que é uma ilusão? Estou iludida, né? Inclusive você, touro, estava iludida pela pessoa. Algumas pessoas aqui que já passou um tempo, você percebeu e aí você fala, nossa, não acredito que eu gostava dessa pessoa. Fala a verdade se você... Quem nunca teve um relacionamento assim? Que passa um tempo, passa uns anos, você fala, nossa, eu amava, eu gostava disso aí, dessa pessoa. E aí você olha para a pessoa, você não sente nada, e você não acha nada de interessante nela. E às vezes sai até aquele sentimento de vergonha, de puxa, é disso aí que eu... Então você vai entender o que nós estamos falando. Porque para algumas pessoas aqui ano passado, para algumas pessoas aqui isso ainda vai acontecer. Ou seja, você pode ser que tenha passado por um término de relacionamento e está machucada, está sofrendo. E você vai perceber que isso aí é uma ilusão. Que você tem pela pessoa é admiração, não é amor? É atração, é ilusão. Tá? Vamos falar com os demais aqui. Os demais aqui não é afetivo, nós estamos falando de algo que vai acontecer nos seus próximos dias, por isso a carta do reviver aqui, e que você aí vai ser elogiado. Tá? Talvez você não perceba, você que trabalha numa casa de ayahuasca, num centro espírita, num centro de umbanda, ou até mesmo aí no seu trabalho, né? Seu guerreado, seu trabalho normal. E talvez você não perceba que tem aí alguém te observando. Tem um funcionário lá que está há mais tempo, ou tem um líder, um chefe que está te observando. Então aqui tem um elogio sincero, tá? Pode ser no terreiro, a mãe de santo te elogiando por algo que você fez muito bom. Meus amores, tem pessoas que vêm com crítica, mas tem pessoas que vêm com elogio. Touro aqui brevemente vai ter um elogio, tá? Você que tá lá na cerimônia de ayahuasca, de repente você, com a sua dança, né, com a sua força, acaba ajudando na corrente lá, né? E aí a mãe da casa, né, sacerdote vai falar, poxa, que bom, você fez aquilo, ajudou, gratidão, obrigada. Reconheça a sua força, obrigada. Coisas desse tipo, tá? E para algumas pessoas aqui, pode ser o ser amado. Mas a pessoa não vai te elogiar dessa forma, como é no social. Tá? Essa pessoa vai perceber o que você fez, mas tem uma coisinha chamada orgulho. Eu não vou falar isso para ela, porque senão ela vai se sentir o máximo. Mas você vai perceber que a pessoa ficou assim com aquela atitude que você tomou. Porque a família é assim, né? Às vezes o estranho fala coisa pra gente, mas a pessoa da família não fala. Mas você vai perceber, você é sensitivo, né, touro? Se tem uma coisa que touro é sensitivo. Touro é assim. O filho tá mentindo. Você olha bem pra cara do menino, do moleque, da menina e fala, viu? Olha pra mim. Aí você fala, já sei.
Aí o adolescente, a criança fala bruxa, feiticeira, como que ela sabe? Ou o marido, né? Aqui, as mulheres de touro, homem, se você é casado com uma mulher de touro, tenta esconder as coisas dela não, que ela descobre. Ela sente o cheiro da mentira, da enganação. Sente o cheiro, fareja. Eu sinto o cheiro, não sei como. Isso se chama mediunidade sensitiva. E uma família espiritual que te ama muito. Te fala. Vamos falar um pouquinho das perturbadas, touro? Tá vindo umas perturbadas aqui. Tem umas perturbadas que não gostam de você. Você também sente aquele risinho de canto. Querendo dizer que tá tudo bem. Você sente. Aqui, Pai Ogum tá falando pra você, não gasta energia com essas pessoas não. Porque você sabe que isso aí é dor de cotovelo, isso aí é inveja. Não perde tempo com isso. Touro, você é uma pessoa madura, com maturidade. Então você não vai ligar para esse tipo de energia. Mas a gente sabe que existe. Tá? Patacori, meu Pai Ogum. A carta do amor verdadeiro. Touro, mensageiro de Pai Ogum, fala para você. E se você ainda não está fazendo o que você ama, você há de descobrir. Aqui nós estamos falando com as pessoas do signo de touro, ou que não é de signo de touro, mas tem no mapa, né? Sol, Lua, Vênus, ascendente. Ou não é de touro, mas assim como a cavalinha sabe que nós somos todos os signos, então se a leitura chegou para mim, eu vou ver até o final. E você provavelmente se questiona, qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão de vida aqui nessa terra? O que eu vim aqui fazer? Você já se perguntou isso? É uma coisa que você gostaria de saber. Por quê? Porque você sabe que, na verdade, essa vida que você está vivendo não é bem o que você queria, mas você ainda não sabe o que você queria, mas você sabe que isso que você está fazendo não é o que você queria. E isso é bom, por quê? Você vai entender por quê. Para a gente saber o que a gente ama, o que a gente quer, a gente precisa entender e saber o que a gente não quer, o que a gente não ama. Por exemplo, vamos falar de vida financeira. Tem algumas pessoas aqui querendo a abundância, a prosperidade, né? Sucesso na vida financeira. E você não está feliz com esse salário, com esse pagamento, com esse lugar que você trabalha. Então, o que você tem que fazer antes de começar a entender, a se planejar para fazer outra coisa, para ganhar mais dinheiro? O que eu não quero? Primeiro você vê o que não faz sentido, o que você não quer mais. Aí eu não quero ter que acordar cedo, eu odeio acordar cedo. Eu não quero trabalhar para os outros e ficar recebendo ordens, porque eu não gosto de receber ordens. Eu não quero ter um salário limitado, por exemplo, é 2.000 por mês? Ponta, 2.000 por mês. Não. E aí você vai anotando tudo que você não quer. Eu não quero lidar com o público. Algumas pessoas aqui que trabalham com muitas pessoas, fluxo de muita gente, você não quer. E aí depois você escreve o que você quer, o que você gosta. E aqui, meus amores, até o final do ano, muitos de vocês vão estar fazendo o que gostam, amor verdadeiro. E não é só ligado ao financeiro, ao profissional, né? Embora a maioria aqui seja, né? Montar o seu negócio próprio, né? Trabalhar por conta. Tem muitos aqui ligados à terapia, né? Trabalhar como terapeuta, montar o seu espaço holístico ou a sua loja de artigos religiosos, né? Seu espaço místico. Sim. Mas tem algumas pessoas aqui, é um objetivo. Se empenhar por uma causa. Eu conheci uma mulher que tinha depressão muito profunda. Muito profunda. E sabe aquela época que tem época que passa 9 meses na cama, vegetando no quarto, aí dá uma melhorada, melhora um pouco, aí depois volta de novo.
a pessoa começou a fazer caridade, ajudar os outros. E lar de idosos, se passando por neto, por conhecido da família, vim te ver, vô, pai, começou a ouvir as histórias, começou a observar o mundo lá fora, a ajudar. A pessoa melhorou, curou a depressão. Então, não estou falando que o seu caso aqui, Touro, é isso. Mas eu estou querendo te falar que às vezes um objetivo, um hobby, um propósito na sua vida, você falar, agora eu vou montar minha floricultura, agora eu vou aprender a música, tocar violão, tocar djembe, atabaque, agora eu vou fazer um grupo de melhor idade, um grupo no WhatsApp das minhas conhecidas, amigas, e nós vamos fazer um bingo, domingo aqui, um bazar, né? Um bazar, ela tem a bolsa, eu tenho o sapato, nós vamos se reunir aqui, fazer uma bagunça. Depois eu vou marcar uma trilha para nós fazer, todo mundo com a garrafinha d'água. Tô dando um exemplo. Você começa a se empenhar com isso, isso começa a dar vida para você. Porque, meus amores, não acha que a vida... Sabe o que adoece? Sabe o que envelhece? A pessoa fala, eu tô velha, a cabeça, não é o corpo. Né? A limitação vem porque a pessoa aceita. Tem pessoa que fala, eu tô com 60 anos, tô próximo da morte. Tá mesmo. Tem pessoa que tá com 74 anos, se muda pra praia, começa a fazer yoga, é igual uma lagartixinha lá, se esticando tudo na areia. Às vezes você vê caminhando lá na praia. Uma vez eu fui pra Riviera São Lourenço. E aí tinha umas senhoras lá que andando assim, de costas, na minha frente, caminhando na praia. Corpinho de menina. Aí quando a gente passava assim, olhava pro rosto, via o rosto cheio de ruguinha. Senhora, com corpo de menina. Bumbumzinho no lugar, encaixadinha, perninha lá, as coxas. Eu falava, meu Deus! Ou seja, para com esse negócio de idade. Esses dias uma linda, lúcida, perfeita, deixou um comentário que eu já nem lembro que signo mais. 78 anos, aqui no canal. Se ela estiver me ouvindo, um beijo na sua alma. É assim. Ela falou, tô vivendo agora. Foi uma leitura que a gente falou que tá vivendo agora. Ó, você. Você, Touro. Aí algum fala pra você, minha filha, meu filho. Tenha coragem de deixar o passado e trilhar o seu novo caminho. Aí algum fala para você, você agora começa a fazer algo que o seu chakra cardíaco, o amor verdadeiro, pula de dentro da sua alma, do seu espírito e reverbera na sua vida, nas suas atitudes. Não há mais tempo a perder. Touro, você para de viver uma vidinha medíocre, uma vidinha de pouco, uma vidinha sofrida. A historinha triste não faz mais sentido para você. A historinha triste não faz mais sentido para você. Você não é mais vítima, você não aceita mais que o negócio esteja errado e continue errado. Você está na coragem, você está na força. Você está na atitude. E como a gente colocou aí no título, Pai Ogum e todas as forças espirituais que te acompanham estão abrindo o seu caminho. E vem anunciar para você como se fosse o grito de guerra. A vitória é sua. Agora você começa a arrumar a casa, você começa a colocar as coisas no lugar. Sem mimimi, sem, ai, me fizeram isso, ai, como eu sofro. Não, Touro, você começa a fazer. Atitude, eu vejo em você muita atitude. Sabe? O que mais atrapalha a vida das pessoas é a procrastinação. É perder as oportunidades, é a zona de conforto, e as pessoas não percebem isso. Porque as pessoas de sucesso, se você for pesquisar, se você começar a ouvir audiobook, livros sobre as pessoas de sucesso, as pessoas que prosperaram, elas não eram as pessoas mais inteligentes desse mundo. Mas elas tinham um negócio chamado ousadia.
Elas não procrastinavam, elas sabiam aproveitar as oportunidades, elas iam, elas faziam. Meu pai Ogum abre os meus caminhos, eu vou tentar aqui, vou tentar ali. Algumas vezes vou fracassar, mas eu tô indo. E as pessoas que não têm sucesso? Estagnada. Ou aceitando, né? Sabe aquela conversa, Deus quis assim? Ai, é o melhor, né? Fazer o que tá acontecendo isso, eu tenho que aceitar. E Pai Ogum vem nos mostrar que não é assim. Que você é dono do seu caminho. E tem muita força espiritual na sua vida, tá, touro? Ancestralidade é muito forte de vocês, né? Ancestralidade apoia muito touro, né? Quando eu falo dos seus ancestrais, eu tô falando do seu malandro, sua malandra, saravá, seu Zé. Eu falo de Exu, Pombagira, Caboclo, Cigana, né? Família espiritual. E mentores, né, que não tem ligação ao arquétipo da Umbanda, mas que são mentores de luz, né? Patacori, meu pai Ogum, Ogunhê, meu pai. Touro, eu quero convidar você que quer aprender a cuidar da sua mediunidade, quer despertar o poder da feiticeira, do feiticeiro em você, aprender a fazer proteção em você, né? Chegar mais perto do seu Exu, da sua pombagira. Você quer aprender com a gente? Vai aí na aba Seja Membro, 3º nível, espiritualidade livre, e faça a sua assinatura, tá bom? Patacori, meu pai Ogum, salve orixá, Ogum da lei. Ele manda para você a sacerdotisa, o seu livro na mão com a verdade sendo revelada. A carta do louco, a ousadia aqui que nós acabamos de falar. Como que o caminho de touro é aberto? Como que touro entende o livro da sua própria vida, que é o livro mais importante que você deve entender, né? Todos os livros carregam uma sabedoria. Aliás, tem livros que eu falo que viram uma chave na nossa cabeça, né? Ultimamente eu ouvi um audiobook aí que um monte de chaves assim, pá, foi só abrindo, né? Ah, meus amores, aqui no YouTube, tá? No YouTube, de graça, audiobook. Não precisei pagar 100 e pouco no livro, para depois ficar juntando pó lá na estante, como os que eu doei, né? A cada mudança doando um pouco, né? Para o desapego aí, né? Então, meus amores, o livro mais importante da vida de touro, Pai Ogum, mensageiro de Pai Ogum, fala o livro da sua vida. E para você entender a sua vida, para que os seus caminhos sejam caminhos que te levam à vitória, você precisa de ousadia, você precisa caminhar, você precisa trazer a coragem, a força e parar de querer tudo certinho como algumas pessoas aqui querem. Algumas pessoas aqui tá naquela energia de programar as coisas, de querer que tudo seja desse jeito. Para mim poder dar o passo, eu vou fazer assim, assim. E às vezes a vida tem outros meios. Às vezes você acha que é de uma forma e a espiritualidade fala para você, filho, pode ser de uma forma ainda melhor. Então, deixa o controle. Às vezes você porque tá tentando comprar o seu apartamento. Vai lá, faz financiamento, não dá certo. Faz aqui, não dá certo. E lá, o lugar que você estava vendo, de repente alugou tudo. Enfim, aí você fica revoltado, todo fica revoltado. E de repente, é Pai Ogum, Senhor dos Caminhos, falando para você, filho, aguenta mais um pouco. Bem, você vai ter que pagar aluguel mais um ano. Mas daqui a pouco você vai comprar sua casa, porque você não vai aguentar morar em apartamento. Você gosta de bater os seus atabaques, você gosta da sua macumba, dos seus ponto de umbanda, você gosta de 10 horas da noite, gritar com o gato, brincar, dar risada alto, e condomínio, prédio, não vai poder nada disso. Então, às vezes, a espiritualidade, Pai Ogum, Senhor dos Caminhos, está querendo te mostrar outra porta, e você insistindo naquela.
Tem que ser essa pessoa, tem que ser esse trabalho. Eu montei esse negócio, não deu certo, aí você fica bravo e descabela, e a espiritualidade não me ouve. E aí, touro, meu Deus, porque tem uns dramáticos aqui, né? Tem umas pessoas aqui dramáticas, não é todo mundo, graças a Deus. E aí você veio para essa leitura, não adianta ficar de beicinho e nem brabinha, né? Para você entender que não é do seu jeito. E a espiritualidade é mais amorosa do que os seus pensamentos. E que talvez aquilo que você programa para você, a espiritualidade está tentando fazer você enxergar uma outra coisa. Então abra esse livro da sua vida, entenda. Tá? Vai ter muito esclarecimento, muita resposta espiritual para você, tá? Ó, a carta da lua. Muita coisa que está escondida. Você não está vendo sobre você. Agora você está vendo um pouquinho aqui nessa leitura. Vai aqui no canal. Depois você faz uma maratona. Principalmente a energia de Exu, tá, touro? Eu sei que você gosta da Pombagira, mas é energia de Exu. Energia de Exu, tá? Precisa ver as leituras de Exu aí. Pega na playlist, vai maratonar. Veja 3, 4, um atrás do outro. Até você entender a mensagem que você precisa entender. Pode ser que a ficha caia, o download, a chave abra nessa leitura até o final. Pode ser que precise de mais mensagem. Tá? Por quê, touro? Porque você está indo rumo à sua vitória. Você está para terminar um capítulo da sua vida e começar uma nova jornada. Só que para você começar uma nova jornada, muita coisa sobre você precisa ser entendido. Muita coisa sobre os seus relacionamentos precisa ser percebido que você talvez não esteja percebendo. Ó, 2 cartas ocultas aqui. Sacerdotisa e a carta da lua. Coisas ocultas que você não tá vendo. Às vezes você tá forçando uma porta, gastando energia e não é essa porta. Não é desse jeito, não é esse caminho. Então, touro, vamos combinar o seguinte. O que você vai fazer daqui pra frente? Tá? A leitura de tarô pra te avisar e o negócio de adivinhação não muda a vida de ninguém, tá? Manda mensagem, tá? O mensageiro de Pai Ogum manda mensagem. Ah, tá. E o que eu faço com isso agora? Mesma coisa do médico pedir o exame, olhar lá para um determinado órgão e falar, é isso. Tá, diagnostiquei, o diagnóstico tá dado, mas o que eu faço? Qual é o tratamento? O tratamento é você viver um dia de cada vez, com mais atenção, mais observação, parar de querer desesperadamente, alucinadamente esse objetivo que você quer. Eu quero a casa, eu quero o apartamento, eu quero o carro, eu quero minha independência financeira, mas eu quero muito que eu fico iludido, que eu não enxergo. É como se fosse uma obsessão, né? Tem alguns aqui que é tão destemido que isso acaba virando uma obsessão. Tô obcecado por isso e tem que ser isso. Então, daqui para frente, você vai observar. Você pode continuar com seus objetivos, porque a gente precisa querer, a gente tem que ter o desejo. Mas eu vou devagar, eu vou observar, eu vou sentir a vida. E a minha prioridade é ficar bem hoje, sem me preocupar excessivamente com amanhã. Só que eu vou tomar atitudes com sabedoria. E eu me pergunto, o que eu fiz hoje que me aproximou da vida que eu quero antes de dormir? Eu avalio o meu dia desde a hora que eu acordei. Porque aqui, touro, algumas pessoas estão no momento de se refazer. De começar a viver a melhor versão de si mesmo. Para isso vai ter muita coragem, muita ousadia. Tá? Aí algum manda para você a carta da temperança, o equilíbrio. Equilíbrio essa ansiedade, essa preocupação, porque isso está te adoecendo. Essa preocupação, essa ansiedade.
As coisas estão acontecendo. Agradeça pelo que você já conquistou. Para de acordar de manhã feito uma doida, pulando da cama, pensando em tudo que você vai fazer, olhando notícia ruim na internet. Pensando que a sua vida é um amontoado de tarefas. Acorda de manhã de outra forma. Abençoa o meu dia. Respira, senta na cama. Respira, bota a mão no coração. Hoje eu escolho a leveza, a clareza, a paz. Depois se levanta. Desacelerar, né? E a carta da torre, você em observação, desacelerando, se equilibrando, você vai perceber o que é para ficar na sua vida e o que não é. Porque tem algumas pessoas que precisam se afastar de outras e não tá percebendo. Tem algumas pessoas que precisam tomar uma decisão urgente em relação à vida profissional e não tá percebendo. Por quê? Porque tá focada em conseguir algo de uma forma obcecada e não tá percebendo. Nos próximos dias você percebe, você olha. Pai Ogum, Senhor dos Caminhos, ele tá trazendo tanta lucidez para você que você vai entender. Você vai entender, Touro, você vai entender a sua vida, a sua história, as coisas que você está fazendo, e você vai falar, ok, então agora deixa eu corrigir a rota. Vai corrigir a rota aqui da sua vida, viu? Parabéns, menina. Parabéns, menino. Feliz por você. Caminho de muita prosperidade. E quando a gente fala prosperidade, não é só dinheiro, né? É você crescendo como pessoa. Aqui eu vejo um crescimento como pessoa. Você lapidando a sua personalidade, quem você é e quem você quer se tornar, né? Patacori, meu pai Ogum, Ogonhê, meu pai, mensagem final para Touro. Touro, deixa o seu like aí, Touro. Ah, você esqueceu, lindona? É, o seu repara o vídeo, deixa agora. Deixa o seu like. Vamos ver o que mais você precisa saber. Pai Ogum vem te trazer coragem. Pai Ogum vem te trazer firmeza. Pai Ogum é protetor. Ogum é o orixá da lei, da ordem, da disciplina, do caminho reto. O Senhor dos caminhos. Saravá, meu pai Ogum. Touro, a energia do vínculo. A energia do profundo. Ai, 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 Touro. Ai, 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 Touro. Vínculo profundo. Tem alguém chegando na sua vida. Tem alguém chegando na sua vida e esse vínculo vai ser muito forte. Um vínculo muito forte. Sabe? Uma união assim, ó, forte. Tem um vínculo, tem uma união profunda. Vai acontecer na vida de muitos. Pode ser afetiva, amorosa, as pessoas solteiras, divorciadas aqui, viúva, sim, pode ser afetivo, tá? Quando esse amor chegar na sua vida, ele não vai ser um amor desesperado, mas ele vai ser um amor com muita firmeza, com muita solidez, né? Maduro, com muito companheirismo, tá? A pessoa que vai crescer junto com você, espiritualmente, materialmente, né, financeiramente falando, tá? Essa pessoa aqui vai crescer com você. Vocês provavelmente vão montar alguma coisa juntos, vão fazer, eu vejo vocês trabalhando junto, tá? Para alguns pode ser um trabalho espiritual, né? Ou, sei lá, num centro terapêutico, e para outros pode ser trabalho normal, secular da vida, né? Mas essa pessoa acrescenta. Para outras pessoas, mensageiro de Pai Ogum fala que esse vínculo é um guia, um ancestral, tá? E você talvez esteja se aproximando dessa energia agora, mas essa energia sempre esteve perto de você. Meus amores, a gente não cria Exu.
A não ser as pessoas que cultuam o arquétipo, é touro, você não sabia? Tem algumas pessoas da Umbanda que cultuam arquétipo. Arquétipo. Arquétipo Pombagira, o arquétipo Exu. E aí tem que colocar o marafo, tem que ter o charuto, e aí a moça tem que ter a rosa, e ela vai cultuando o arquétipo, e ela vai se comunicando com o arquétipo, e o arquétipo também existe, também é uma força, vai interagindo com ela. Agora, tem pessoas que cultuam espírito ancestral, e que tem uma função de Exu, de destravar, de proteger, ou de Pombagira, de proteger, de destravar, de trazer o desejo, a conquista, a realização, enfim. Aqui, esse guia, ele sempre esteve perto de você. Por que você não percebia a energia dele? Porque você não tinha abrido o campo. E a gente já explicou isso em outras leituras. O que é abrir campo? Quando você decide comprar um carro de um determinado modelo na cor vermelha, todo lugar que você vai, você vê o carro vermelho, daquela marca. Aí você fala, como é possível que antes eu não via? Porque antes não era do seu interesse. Os carros vermelhos já existiam, mas você não tinha abrido foco. Abri o foco, pum, enxerguei. Por que eu falo para vocês em todas as leituras? Vocês já perceberam? Vai aí, membros do canal, faça sua assinatura no Espiritualidade Livre. Porque eu sempre percebo, mexendo na energia de vocês, que tem médiums e que não sabem. É médium e não sabe, tá levando porrada da vida. Porrada, porrada. Então, é uma forma de falar, filha, para de sofrer. Vai cuidar dessa mediunidade. Você não quer ir pro terreiro, pro centro de Umbanda? Vem pra espiritualidade livre. Aprender a acender vela, cultuar suas forças, aprender a fazer um banho de ervas, uma defumação na sua casa, magia, invocações. Vai ter um amparo, não só dos seus, mas da espiritualidade aqui do canal que acompanha, dando um ancoramento para vocês, porque energia não tem essa de celular, tá longe. Por que a gente sempre fala? E aqui esse espírito, ele tem um vínculo tão profundo com você, que nessa reencarnação você não pode ir embora sem estreitar o seu laço com esse espírito. E eu não preciso nem falar que é uma pombagira. E para alguns é um Exu, né? Então perceba, tá, touro? Ó. É eles que trazem a vitalidade, a força na sua vida. Aliás, tem uma frase que eu criei, né? E que aí, ó, fez muito sentido. Exu, a força viva que nos move. Exu é a força viva que nos move. E quando eu falo Exu, não é só Exu, é Pombagira também, né? Muita força ancestral, né? Ó, esse vínculo profundo na vida de touro traz muita força de vida, né? A sua vida, a maioria aqui, é uma vida muito sofrida, com muitos desafios, né? E quando você abrir foco para essa espiritualidade, ou seja, sempre esteve aí, mas atuava de uma forma muito discreta, quase nula na sua vida, porque você não abria foco. Abriu foco, você vai sentir essa força na sua vida, tá? Meus amores, aqui a gente também tá falando com algumas pessoas a própria força interior. E eu vejo vocês tomando atitude em relação a um relacionamento muito abusivo aqui, tá? É claro que isso aqui é para um número bem seletivo de pessoas, mas tem algumas pessoas aqui que precisa... Você vai precisar usar dessa força emocional, mental, para colocar o fim em algo que está fazendo muito mal para você. Está desequilibrando você. E você vai ter força nos próximos dias, tá? Aqui você vai ter força para tomar decisões que você vem adiando. Aqui você vai ter força para começar a vencer um hábito ruim. Aqui você vai ter força para começar um hábito bom
E mensageiro de Pai Ogum fala para você, filho, filha, não acho que é grandes coisas que você precisa fazer para mudar a sua vida. Às vezes a pessoa fala, para mim mudar a minha vida eu tenho grandes coisas que fazer, tem que acontecer. São as pequenas coisas que você faz todos os dias e que tornam um hábito que fazem a diferença na sua vida. Por exemplo, como a gente falou, você mudar o jeito como você acorda da cama. Parar de acordar na correria, no estresse. Acordar mais devagar, respirar. Eu escolho a paz. Eu escolho a clareza. Abençoo o meu dia. Respira. Coloca a mão no seu coração que bateu a noite inteira sem que você precisasse pedir. Agradeça. E você começa a fazer isso todo dia. Agradecer, acordar com consciência. Né? No Zen Budismo, nós chamamos isso de meditação plena. É você estar consciente, não é sair acordando, mexendo no celular, vendo as coisas que tem que fazer, a correria, não. Senta na cama, porque você ficar deitado, pode ser que alguns peguem no sono, volte a dormir, né? Senta na beirada da cama, mãozinha no coração, respira. Eu escolho a paz, eu escolho o amor. Eu escolho a clareza. Eu abençoo o meu dia. Respira, puxa pelo nariz, solta pela boca. Você vai fazer isso um dia, você vai sentir pouca coisa. Mas você vai fazer outro dia, outro dia, outro dia. Meus amores, eu te desafio a fazer isso por 7 dias. E você já vai ver a diferença na sua vida. Tá? Aí algum manda para você a carta do soltar. Lembra do controle? Por isso que é bom leitura canalizada, né? Solta, touro, solta que vem. Para de querer controlar as coisas, de forçar a porta. Aqui você vai conseguir, você vai realizar. Você tem que soltar. Né? Mecânica quântica, a gente percebe que o que mais impede as pessoas de realizarem aquilo que elas querem é o controle. Eu quero isso agora. Eu fico ansiosa, preocupada. Não, solta, eu dou o meu melhor, eu acredito que isso vem, eu já agradeço, como se isso estivesse aqui. E eu vou viver a vida com leveza. Estude sobre o taoísmo, touro. A carta do abraço. Meus amores, vocês vão estar literalmente, né? Abraçando uma causa, se empenhando por algo, tem um objetivo, tem algo na vida de touro que vai trazer para você, sabe, aquele espaço que você sentia um buraco, um vazio, não sabia o que é? Melhor forma de eu explicar isso que eles estão querendo me dizer, né? Porque a espiritualidade não fala a mesma linguagem que eu falo com você. Então as mensagens chegam aqui para mim, né? E eu transmito para vocês. E aqui o que eles estão querendo dizer é o seguinte: tem algo que chega na sua vida e que, é claro, você percebe isso através do autoconhecimento. Algo que você começa a fazer, começa a dar mais sentido, começa a trazer de volta o entusiasmo, a alegria de viver, a alegria de estar vivo. E não acha que é uma grande coisa. Às vezes você começa a aprender a tocar um instrumento musical, às vezes você vai fazer um hobby, às vezes você vai aprender uma nova função, trabalhar de final de semana em algo. De repente aquilo lá já não é mais um trabalho, é uma diversão, você se descobre naquilo, ou um dom que você descobre. Ou essa pessoa, né, esse vínculo que chega na sua vida, você muda de cidade, você vai para outro lugar, começa a ter um outro estilo de vida, agindo de forma diferente. Isso preenche uma lacuna que muitos têm aberto aqui. Por isso a carta do abraço. Sabe quando abraça, quando preenche? É essa energia. Patacori, meu Pai Ogum. Salve mensageiro de Pai Ogum. Chegamos ao final, touro. Vai lá ver em playlist do canal as leituras de Exu.
tá? Aí cavalinha já faz uma semana, 2 semanas, não importa, todas as leituras aqui são atemporais, tá? Tem mensagem lá para você. A espiritualidade que faz a canalização, né, que eu passo a mensagem aqui para vocês através da canalização, não tem esse negócio de calendário, de dia, tá? E uma leitura de 40, 50 minutos, a pessoa não absorve tudo numa única vez. Então vai lá ver que tem mensagem para você, certo, meus amores? Patacori, meu pai Ogum, Ogunhê, que pai Ogum te traga muita coragem, que pai Ogum abra os seus caminhos, né? Aponte a vitória, que mostre para você que você é capaz, que pai Ogum continue trazendo essa força, essa coragem. Aliás, agora que eu tô lembrando, essa carta aqui tava no fundo do deck, né? Meus amores, era para ela vir mesmo. Tá? É pai Ogum falando para você, força, minha filha, levanta a cabeça, força. Você vai conseguir, tenha força, não desista não. Desistir aqui para touro é uma palavra que não existe. Você vai, você avança. E pode ter certeza que pai Ogum e os seus guias de luz, seus ancestrais estão te apoiando. Saravá, Aroiê, Patacori, meu pai Ogum. Touro, beijo na sua alma, brilha a sua luz, vai aí ver as leituras passadas, você que quer fazer assinatura, agora é hora de você fazer assinatura. Amo todos vocês e até a próxima.